tinha mais, mas que o nosso coração seja um vaso para receber azeite, porque alguém perto de nós precisa do respingar deste azeite. Parou de derramar o azeite a hora que não tinha mais vasilha. Levante a mão, fala: mas o meu coração está sempre aberto, porque eu e a minha casa, eu e a minha parentela, eu e a minha família precisamos também do azeite, da unção espiritual. Às vezes para o azeite porque a vasilha está cheia de imundície, aí o azeite não jorra. Esta semana Deus me incomodava sobre o Rio de Janeiro. O que eu tenho a ver com o Rio de Janeiro? Porque eu não sou tribo. Eu sou reino. Estava até falando com o pastor Joel, estava falando com o pastor Joel. Se a gente pegar um mapa do Rio de Janeiro, a primeira capital foi a Bahia. Segunda capital do Brasil foi Rio de Janeiro. Os navios que vinham da África, negreiros, descarregavam lá. O Rio de Janeiro tornou um estado, ou a cidade também, dominada por Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Depois vieram os bicheiros, dominaram o Rio de Janeiro, patrocinavam todas as escolas de samba do Rio de Janeiro. Depois veio o tráfico, multiplicou no Rio de Janeiro e espalhou para o Brasil todo. Quem está entendendo, diga amém. O Rio de Janeiro é o maior exportador de samba, de carnaval para todos os continentes. Não sei se vocês entendem o que eu estou falando. Então o problema do Rio de Janeiro, nenhum governo vai dar jeito, é espiritual. Lá tem um demônio, e toda a família dos demônios, chamado malandrinho. Como chamam o bicho? Malandrinho. Aquele jeito de carioca, aquela ginga e gíria carioca, que vieram dos morros e de toda a população. Rio de Janeiro, o Brasil é conhecido lá na Europa por causa do Rio de Janeiro, por causa do carnaval, do samba. As torcidas, olhem para cá, irmãos, as torcidas dos times de futebol lá, é tudo ligado ao tráfico, as milícias. Estão vendo que ali é campo espiritual, para quem é espiritual entende. Quantos governadores estão presos? Tudo quanto é escândalo vem de lá, principalmente no meio evangélico. As igrejas evangélicas lá sofrem muito com a malandragem nos altares, infelizmente. 70 nós tínhamos lá 600 igrejas. Mas houve um racha, um malandrinho entrou na nossa organização lá também, faltou oração de jejum, desmantelou tudo, hoje não tem nem 300 igrejas, nossa, mas cada escândalo pesado que vem de lá, no meio da política, e a gente vê aí ultimamente, essa semana agora, prefeito, bispo, secretário, bispo, o outro, sobrinho, bispo, poucos dias, morte violenta.
pastor preso, algemado, ele, a mulher, os filhos. Isso é material missionário. Não! Por isso que a gente tem que orar e pedir a Deus misericórdia pelo Rio de Janeiro, irmãos. É 100% espiritual. O malandrinho e o boca de fogo lá é um dos lugares no Rio que mais tem macumba. Aliás, no Brasil, que mais tem macumba e feitiçaria. Muito acima de Salvador, ó. Por isso que nós temos que pedir a Deus misericórdia pelo Rio de Janeiro. Eu preguei no Rio em março, em uma igreja nossa. Quando vocês estiverem orando, ore pelo Rio de Janeiro. Ore. Os problemas ali, aqueles governadores que estão presos e que vão ser mais presos ainda, já são 6, até o garotinho que profetizava que era crente, a Rosinha, que era líder de departamento de mulheres, o Cunha, que era diácono. Se a gente for fazer um retrato, eu não sei se vocês têm condições de fazer esta filmagem, é 100% espiritual. Eles lá precisam das nossas orações. Que Deus avive. Um dia desse eu perguntei por um pastor lá que era uma bênção naquela cidade. Aí falaram para mim, missionário Daniel, o tal pastor está na cadeira de rodas porque sofreu 2 AVCs. As igrejas desmanteladas, de todas as organizações, racha e mais racha, ganância e mais ganância, avareza e mais avareza. Está vendo que está o malandrinho de sapato branco sassaricando? Falta o quê? Oração e jejum. Autoridade para amarrar, repreender as milícias, o tráfico. Toda a organização maligna vem de lá, irmãos. Que o sangue de Jesus lave o Rio de Janeiro. Que Deus tenha misericórdia. Porque ali foi a 2ª capital do Brasil e tem uma influência grande sobre o Brasil. É campo espiritual. Tem gente que fala assim, não, aqueles políticos são safados e ladrões. Não. Por trás tem demônios que da avareza que os faz agir desta maneira. Levante a mão e fala que Deus tenha misericórdia do Rio de Janeiro. Fale outra vez. Outra vez. Então, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Mas que possamos ser uma vasilha para levar e distribuir a bênção de Deus. Aleluia. Que Deus levante pastores de visão, de responsabilidade, de oração, de fé. Como eu falo e repito, é tanto jogo de luz, é tantos ensinos ocos e vazios. Aí o diabo vai deitando, rolando, sambando, até dentro dos templos. Levante a mão e fala, mas aqui não. Ainda há profeta nesta terra. Foi o que Deus falou para Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ele ainda calçava sandálias egípcias. Se ele não tivesse com aquela sandália egípcia, Deus não teria nem preocupado. Tira.
a idolatria de Faraó, a mitologia egípcia, os ensinos egípcios. Tira a sandália, porque este lugar é santo. E agora, Moisés, o azeite vai vir sobre você, sobre 3 milhões de pessoas. E esta unção vai chegar na casa da bênção de Salvador. Digam aleluia, 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 aleluia. Coloca o versículo 7. Então veio ela. Olha como esta mulher era fiel ao pastor, rapaz. Ela não procurava o pastor para falar besteira não, viu? Ela procurava para conselhos espirituais. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, ao pastor Eliseu, ponto e vírgula. E disse ele, ela fez saber e ele falou, vai, vende o azeite. Até isso ela mandou fazer, ele mandou fazer. Vai, vende o azeite. É tanto azeite lá na sua casa. Deus te deu a bênção do azeite. Vende o azeite. Paga a tua dívida. Paga o credor, o agiota, o avarento. Paga ele. E tu, teus filhos, vivei do resto. O que sobrar é a bênção para você, mulher. É a bênção para seus filhos. Eu penso que ela foi, pagou, vendeu. Aí chega aquele boiadeiro, bigodão, cordas para amarrar os meninos. Na hora que bate na porta, eu vim buscar seus filhos. E ela fala, não, eu vou lhe pagar quanto meu marido lhe devia. Qual o valor? Que meus filhos não têm preço. Eles são da casa da bênção. Eles têm pastor. Eles têm mãe que ora. Eles têm a igreja. Aquele agiota deve ter arregalado os olhos. Onde esta velha arrumou tanto dinheiro, rapaz? Mas não sabia que ela conhecia o caminho da igreja. Que nós nunca possamos esquecer o caminho da igreja. Porque o caminho da igreja começa aqui, o caminho para o céu. Nós não podemos esquecer que é aqui que Deus fala. É aqui que Ele muda, é aqui que Ele revela, é aqui que Ele abençoa. Quem esquece o caminho da igreja, esquece o caminho do céu. Levante a mão, fala, os salvos participam da Santa Ceia. Olha, irmãos, paga a tua dívida. Aquele homem chega e fica envergonhado. Teus filhos, como dizia o pastor Américo, o missionário José Américo, ainda está vivo até hoje, me ouve todas as manhãs, lá na cidade de Bom Despacho, ao lado de Belo Horizonte. Tu e teus filhos vivem do resto. Aí, segundo ele, revelação de Deus, ela colocou uma placa na casa, bem grande. Supermercado do óleo. Óleo físico mesmo. A gente pega a mensagem física e transforma
para o espiritual. Aí as pessoas iam chegando e comprando. E ela torna uma empresária rica, porque ela conhecia e valorizava o conselho do pastor. Ela valorizava o conselho do homem de Deus. Ela valorizava a igreja. Ela aprendeu com o marido. Ela era abençoada pelo Senhor. Seus filhos foram abençoados. Mesmo depois que o marido morreu, ela não fugiu da igreja. Ela continuou na igreja. Eu aceitei Jesus e eu continuo na igreja. Coloco 8, tem 8? Poxa, não tem 8 não? Aí é outra mensagem. Fiquem de pé, irmãos. Até 10h15 queremos encerrar o culto. Estenda as mãos. Que Deus queria falar, já falou conosco. Estenda as mãos. Faça a Deus uma oração de agradecimento por você conhecer o caminho da igreja. Por você conhecer o caminho da casa de Deus. Ora aí, Joel, agradeça a Deus por conhecermos o caminho de Deus, por conhecermos a igreja, aleluia, aleluia. Levante as suas mãos, aleluia, céus, irmãos. Poderoso todo Deus, louvor, amado honras Pai, e glórias pertencem nós te a Ele. agradecemos, meu Deus. Te agradecemos pela tua igreja. Te agradecemos, ó Deus, porque um dia o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós te agradecemos, ó Deus, porque um dia estávamos perdidos, sem direção, e o Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou, nos deu uma nova direção, nos firmou os nossos passos e nos mostrou um novo caminho, o caminho de santidade, o caminho de comunhão com o céu. Oh, remala shiricante lemai, rimon de mala saramala hariante cai, xeremon de mai, rimon chiquimedele bala saramai, re malamanasui mehei. Oh, Espírito de Deus, obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor é o nosso guia, é o nosso consolador. Senhor, obrigado por esta palavra que o Senhor trouxera ao nosso coração, porque na hora da adversidade, na hora, meu Deus, da dificuldade, o profeta estava disponível e o Senhor manifestou a glória, o Senhor manifestou o milagre, meu Pai. Porque, meu Pai, a tua casa é o lugar de solução, é o lugar de resposta. Obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado por ter, meu Pai, nos aceitado como filhos, ter nos aceitado do jeito que somos e tens trabalhado em nós, nos aperfeiçoando. Oh, Deus, permita que esta palavra que ouvimos possa estar gravada no nosso coração e que dela não venhamos nos esquecermos, para que, meu Deus, em toda e qualquer circunstância venhamos nos lembrarmos que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dificuldade, mas também na hora da alegria. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Obrigado, Deus, por esta manhã, Senhor, tão importante, que nós ouvimos a tua santa e bendita palavra, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o teu caminho. Senhor, que cada irmão, cada irmã
seja edificados na tua santa palavra que ouviste nesta manhã. Espírito de Deus que está presente neste tabernáculo, nesta casa, ribalaxianda e cais, Espírito Santo, nós te rendemos graças. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar. Diz o Senhor Jesus: aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem parte em mim e eu tenho nele. E nesta manhã, meu Deus, juntos, reunidos em tua santa presença, participaremos, Pai, com o coração aberto deste banquete santo e especial, porque somente os convidados participam da mesa do seu Senhor. Rendemos graças a ti, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nesta nona Santa Ceia do ano de 2020, a glória, a honra, o louvor, a adoração, a exaltação seja dada a ti somente, a ti somente, a ti somente. Que a tua glória, a tua Shekinah esteja nos quatro cantos deste templo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos.